O alvorecer do reinado de Salomão é frequentemente lembrado por sua sabedoria notável, uma qualidade que o fez se destacar não apenas entre os líderes de Israel, mas também no cenário internacional da época. Estas características são bem ilustradas no conhecido relato bíblico de seu pedido por sabedoria, quando foi agraciado por uma visita divina em sonhos. Diante da oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão escolheu discernimento para governar seu povo com justiça. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12. Este ato não apenas revelou sua humildade, mas também sua compreensão sobre a complexidade de liderar uma nação escolhida por Deus. No início de seu reinado, Salomão não apenas estabeleceu a paz, mas também promoveu um florescimento cultural e econômico sem precedentes em Israel. Ele atraiu mercadores e emissários de reinos distantes, consagrando Jerusalém como um centro de comércio e conhecimento. Dessa forma, Salomão ampliou as fronteiras intelectuais e culturais do seu reino, promovendo uma troca constante de ideias e inovações que influenciaram costumes e tradições locais. Este ambiente de progresso, artes florescendo e investimentos em infraestrutura pública marcavam uma era de ouro, onde muitos desejavam aprender com a sagacidade do rei israelita. Um dos símbolos mais impressionantes deste período de prosperidade foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra monumental que refletia a grandeza do reino e a devoção de Salomão. O templo não era apenas um marco arquitetônico, mas representava o centro espiritual de Israel, simbolizando um pacto duradouro entre Deus e seu povo. A edificação deste santuário foi um feito que demandou planos meticulosos e negociações diplomáticas habilidosas, demonstrando mais uma vez a sabedoria estratégica de Salomão. Esta construção consolidou a reputação de Jerusalém como uma cidade dotada de uma profunda riqueza espiritual e cultural. A sabedoria de Salomão transcendeu o campo administrativo e econômico, refletindo-se também em sua habilidade de julgamento. Episódios como o famoso julgamento das duas mães que reivindicavam o mesmo bebê destacam sua capacidade de perscrutar o coração humano e discernir a verdade. Ele usava de empatia e entendimento da condição humana para resolver conflitos, ganhando assim a confiança de seu povo. Essa habilidade de ouvir, entender e decidir imparcialmente se tornava um tipo peculiar de sabedoria prática, transformando-o em um modelo de liderança justa e esclarecida. Entretanto, apesar dos primórdios brilhantes de seu reinado, a trajetória de Salomão apontava sinais de alerta, indicando que a sabedoria, por mais profunda que fosse, ainda estava à mercê das tentações humanas e desafios de poder. Enquanto sua sabedoria elevou Israel a um patamar glorioso, os excessos e compromissos que nasceram da abundância trouxeram complexidades que eventualmente manifestariam suas consequências. Este início promissor de Salomão delineava um contraste poderoso, uma tensão entre luz e sombras que se desenrolaria ao longo de seu governo, preparando o caminho para os desafios futuros que iriam testar verdadeiramente seu coração e seu reinado. A construção do Templo de Salomão em Jerusalém é uma das narrativas mais icônicas e significativas do Antigo Testamento, rica em simbolismo e espiritualidade. Conforme narrado em 1 Reis e 2 Crônicas, o templo foi concebido como um lugar de encontro entre o divino e a humanidade, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Desde o início, o projeto de construção tinha como fim refletir a majestade e santidade de Deus, abrigando a Arca da Aliança e servindo como o centro espiritual dos israelitas.
A própria dedicação do templo foi um evento marcado por pompa e reverência, com Salomão oferecendo uma oração profunda que ecoava as esperanças e as ansiedades do povo. A riqueza dos materiais usados na construção, ouro, prata, cedros do Líbano, não apenas ressaltava a beleza do edifício, mas também a devoção e a intenção de honrar a Deus com o melhor de todos os recursos disponíveis. Cada detalhe, desde o grande altar até os ornamentos minuciosos, estava embebido de simbolismo religioso. Os pormenores arquitetônicos não eram meramente decorativos. Refletiam a ordem e a pureza que seu construtor devoto, Salomão, desejava emular em seu reino e vida espiritual. O templo era uma expressão visível de uma realidade espiritual mais profunda, um lembrete constante do pacto divino. Os significados espirituais do templo iam além de suas paredes físicas e ornamentos luxuosos. Ele representava um local sagrado de oração, reconciliação e refúgio. Pessoas de todo o reino e além se reuniam não apenas para cumprir rituais, mas para encontrar conselho e bênçãos divinas. As orações oferecidas ali não eram apenas petições de súplica, mas também invocações de sabedoria divina e proteção para toda a nação. Este aspecto comunitário transformava o templo em um espaço de conexão, onde a fé individual se entrelaçava com a fé coletiva do povo. Além disso, o Templo de Salomão servia como um poderoso lembrete da importância da liderança justa e piedosa. Salomão, dotado de sabedoria e um profundo senso de justiça, via no templo não apenas um monumento ao seu próprio reinado, mas como um testemunho vivo do favor de Deus. No entanto, essa responsabilidade também trazia um aviso. A fidelidade ao pacto com Deus era essencial para a prosperidade contínua do povo. Em construção, apesar de suas glórias, vinha acompanhada de uma responsabilidade solene de seguir os caminhos divinos para garantir a bênção contínua. Essa conexão especial foi, de fato, um ponto crucial nas narrativas subsequentes das Escrituras, onde a relação do povo israelita com o templo reflete sua própria caminhada com Deus. Cada pedra de suas fundações falava de um compromisso mútuo, de um amor e respeito que transcendem gerações. No entanto, como as Escrituras mais tarde revelam, a fé e devoção que o templo simbolizava não foram sempre mantidas, trazendo lições e reflexões que reverberam até os dias de hoje. A narrativa do templo, sua construção e seu eventual destino nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o sagrado em nossas vidas cotidianas. Durante o reinado de Salomão, o reino de Israel alcançou um auge sem precedentes, consolidando-se como um dos reinos mais prósperos e influentes de sua época. Em 2 de Crônicas, encontramos descrições detalhadas das façanhas do rei, que foi dotado de uma sabedoria concedida por Deus para liderar o povo com discernimento e justiça. Sob seu comando, Israel experimentou um período de paz e estabilidade, características que sempre ansiavam os povos daquela região conturbada. O nome de Salomão tornou-se sinônimo de justiça e riqueza, à medida que reis e líderes de diferentes nações vinham até Jerusalém para testemunhar a grandeza de suas obras e buscar seus conselhos. Esse reinado de plenitude também se destacou nas artes e na arquitetura, com a construção do majestoso Templo de Jerusalém. Este templo tornou-se um símbolo não apenas da devoção religiosa de Israel, mas também do compromisso de Salomão em criar um espaço que honrasse o Deus de seus antepassados. Foi uma obra de proporções gigantescas para a época, onde cada detalhe e ornamento refletiam o esplendor divino. Ao erguer uma estrutura tão imponente, o reinado de Salomão não apenas consolidou a fé de seu povo, mas também atraiu a admiração de povos vizinhos, estabelecendo Jerusalém como um centro espiritual e cultural.
O comércio sob Salomão floresceu de forma inédita, com a rota das especiarias alcançando novos mercados e criando riquezas imensas. A aliança com o rei Irão de Tiro é um exemplo claro das conexões comerciais que Salomão cultivou, assegurando materiais preciosos para suas construções e desenvolvimento econômico. As frotas de navios de Salomão navegaram longe, trocando riquezas e conhecimentos com outras nações, expandindo ainda mais a influência de Israel. Esse boom econômico criou uma sensação de abundância e progresso, tornando o reinado de Salomão icônico para futuros historiadores e cronistas. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária, não apenas por suas decisões judiciais impecáveis, mas também por seus provérbios e cânticos que guiavam o povo em questões cotidianas e morais. Ele era conhecido por resolver disputas com perspicácia e humanidade, o que reforçava sua imagem de rei justo e benevolente. O relato da visita da rainha de Sabá tem sido uma das narrativas mais emblemáticas desse período, ressaltando a sabedoria incomparável de Salomão. Encantada com seu discernimento e riqueza, ela consolidou ainda mais a fama do rei, levando consigo histórias de sua grandeza para além das fronteiras de Israel. Contudo, no fulgor da sua glória, os alicerces de suas futuras quedas começaram a se formar. Embora o reino estivesse no seu ápice, as escolhas feitas ao longo de seu reinado, como os inúmeros casamentos políticos que acabaram por introduzir cultos estrangeiros e desviaram o coração do rei dos preceitos que haviam sido estabelecidos, plantaram as sementes da divisão e fragilidade. Assim, enquanto Salomão reinava em esplendor, havia um subtexto de vulnerabilidade que se desenrolaria nas gerações seguintes. Essa dualidade entre conquistas monumentais e escolhas comprometedoras lançou sombras que prenunciariam as dificuldades futuras de Israel. O reinado de Salomão é frequentemente lembrado por sua sabedoria incomparável e o esplendoroso Templo de Jerusalém. Mas um aspecto menos conhecido são suas complexas alianças políticas, frequentemente seladas através do matrimônio. Em 1 Reis, capítulos 11 e 12, a Bíblia nos conta que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó do Egito, casando-se com mulheres de várias nações vizinhas como moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Estas uniões não se tratavam apenas de paixão, mas de estratégicas manobras políticas destinadas a garantir paz e estabelecer a segurança do reino de Israel num contexto de crescente tensão territorial. Encontramos aqui uma história rica em nuance sobre o uso do matrimônio como instrumento de diplomacia e poder. Com estas alianças, Salomão conseguiu por um tempo estabilizar relações externas e criar um período dourado de paz e prosperidade. No entanto, cada uma dessas alianças trouxe uma influência externa que lentamente começou a minar as convicções religiosas do rei e a integrar práticas estrangeiras na cultura israelita. É importante notar que essas esposas vieram com suas próprias tradições e práticas religiosas, que muitas vezes não estavam em sintonia com os princípios monoteístas de Israel. Salomão, motivado talvez por uma tentativa de manter a paz doméstica e política, permitiu a construção de altares dedicados aos deuses dessas nações, uma ação que mais tarde se provaria bastante problemática. O compromisso de Salomão com a manutenção dessas alianças começava a comprometer a própria estrutura de fé que deveria unir seu povo. Ele tinha, sem dúvidas, consciência dos riscos, mas a pressão por manter esta rede de paz o fazia caminhar por uma tênue linha entre diplomacia e infidelidade espiritual. Em teoria, esses casamentos deveriam fortalecer Israel,
mas traziam sementes de divisões internas, criando uma dicotomia na espiritualidade do povo e plantando os primeiros sinais de descontentamento. A gradual erosão do compromisso religioso de Salomão, diante da multiplicidade de forças externas, é um testemunho poderoso sobre os perigos de abandonar princípios fundamentais em nome de alianças momentâneas. Reflita então sobre o impacto de tais decisões em um reino que deveria servir como exemplo da aliança entre Deus e um povo escolhido. Salomão, o homem mais sábio, enfrentava o desafio de encontrar o balanço entre manter seu poder enquanto tentava manter suas convicções. Os leitores de hoje podem se perguntar até que ponto nossa integridade pode ser comprometida em nome do pragmatismo. Seria possível que a sabedoria, uma de suas maiores bênçãos, fosse desviada pela promessa vazia de segurança e avanço político? Este é um daqueles momentos da história em que, paradoxalmente, um forte líder viu sua maior arma, a diplomacia, transformar-se em fraqueza. À medida que avançamos nesta narrativa, observamos que as consequências das escolhas de Salomão ultrapassam sua própria vida. O impacto de seus casamentos e concessões reverberaria através das gerações, culminando na divisão de seu reino após a sua morte. As ações de Salomão nos deixam um aviso duradouro sobre as armadilhas das alianças comprometedoras. Essa parte da história bíblica nos lembra que, enquanto alianças políticas podem oferecer uma paz temporária, elas também podem obscurecer a verdadeira essência da identidade espiritual de um povo e conduzir uma nação à beira da desintegração. A ascensão de Salomão ao trono de Israel foi marcada por esplendor e riqueza invejáveis, como narrado no primeiro livro dos Reis e em 2 Crônicas. Porém, com a introdução de esposas estrangeiras na corte, iniciou-se uma transição sutil e problemática. Salomão, em parte movido por alianças políticas, começou a se casar com mulheres de várias nações, que trouxeram consigo suas culturas e crenças. Esses casamentos, embora promovessem a estabilidade política, também plantaram as sementes para uma futura decadência espiritual. As influências externas começaram a se enraizar no coração de Israel, criando uma tensão entre a adoração ao Deus de seus antepassados e as práticas religiosas estranhas. As rainhas e concubinas estrangeiras que habitavam a corte de Salomão tinham não apenas beleza, mas também convicções religiosas profundamente enraizadas nas tradições de seus povos de origem. Com o passar dos anos, essas mulheres se tornaram poderosas influências sobre Salomão, persuadindo-o lentamente a aceitar seus deuses pagãos e construir altares em Jerusalém dedicados a estas divindades. Salomão, um rei conhecido por sua sabedoria, começou a perder a clareza moral e espiritual que inicialmente definiu seu reinado. As práticas idólatras não eram apenas um capricho pessoal, mas se tornaram monumentos visíveis de um coração que se desviava. O dilema de Salomão também reflete um conflito humano atemporal, o desafio de permanecer fiel às crenças sob a pressão de influências externas. A corte de Salomão, antes um símbolo de unidade da fé, começou a fragmentar-se com a introdução de rituais e cultos que não pertenciam à tradição ancestral de Israel. Adotar práticas religiosas de seus vizinhos e esposas representava um desvio significativo das leis que Deus havia ordenado. O soberano, que uma vez construíra um templo majestoso para o Senhor, agora erigia santuários para deuses como Astarote e Milcom. Esse giro no caminho espiritual de Salomão levou a consequências profundas, não apenas para ele pessoalmente, mas para toda a nação de Israel. À medida que sua busca por harmonia política e cultural se misturava com a idolatria, a identidade espiritual de Israel tornava-se ameaçada, causando uma erosão religiosa que ecoaria em gerações futuras.
A corrupção espiritual que se infiltrou no coração do rei repercutiu pela história, servindo como um alerta para os perigos de se afastar dos fundamentos da fé em prol de conveniências temporárias. A queda de Salomão despertou uma nova realidade para Israel, preenchendo de sombras o futuro do reino. As trevas que ascenderam na sequência desse desvio espiritual seriam uma constante lembrança da fragilidade humana frente à influência externa. Neste contexto, a narrativa bíblica se desenrola com a finalidade de não apenas contar uma história histórica, mas ensinar sobre a importância de se manter atento às influências que moldam nossos corações e destinos. A experiência de Salomão nos recorda que mesmo os mais sábios entre nós não estão imunes às seduções que prometem poder, mas que, em última análise, podem nos afastar da verdadeira essência espiritual. A decadência moral e espiritual de Salomão é um capítulo crucial na narrativa das Escrituras, representando um ponto de inflexão que ressoa no livro de 2 Crônicas. Salomão, filho de Davi, começou seu reinado com uma oração por sabedoria e é frequentemente lembrado por seu pedido a Deus para governar seu povo com discernimento e justiça. A Bíblia, nos primeiros livros de Reis e em 2 Crônicas, destaca como Deus concedeu a Salomão não apenas sabedoria, mas também riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei antes ou depois dele. 1 Reis 3, 12 e 13. Ainda assim, essa sabedoria foi suplantada pelas escolhas pessoais e políticas de Salomão, que o levaram a se desviar dos caminhos de Deus, marcando uma decadência que afetaria todas as 12 tribos de Israel. A trajetória de Salomão é um lembrete sombrio do perigo da complacência espiritual. A princípio, ele parecia inabalável, construindo o Templo de Jerusalém e dedicando-o com fervor. Entretanto, lentamente, sucumbiu às influências estrangeiras. Em busca de alianças políticas e expansão territorial, Salomão tomou para si muitas esposas e concubinas de nações vizinhas, algo que as leis mosaicas explícita e especificamente advertiam contra. Essas relações trouxeram práticas religiosas estranhas para Israel, e Salomão passou a adorar deuses estrangeiros como Astarote e Moloque. 1 Reis 11, 4, 5, afastando-se gravemente dos princípios que deveriam nortear seu reinado. Sua busca pelo poder e construção de um império grandioso também implicaram em tributos pesados e trabalho forçado sobre seu próprio povo, atitudes que se refletiram em profundas divisões sociais e cansaço entre seus súditos. A opulência de sua corte não apenas desviou sua atenção dos feitos espirituais, mas também distanciou o coração de muitos israelitas das práticas devocionais centradas no Deus de Abraão. Essa lacuna crescente entre o trono e o povo tornou-se um terreno fértil para o descontentamento, questionando o legado de justiça que Salomão inicialmente havia prometido. A decadência de Salomão, então, não é apenas um relato de falha pessoal, mas também uma parábola sobre como a negligência das instruções divinas pode ter repercussões muito além de um indivíduo. Enquanto edificava grandiosas construções físicas, Salomão minava as fundações espirituais de sua nação. Essa história nos desafia a refletir sobre como, mesmo com um começo promissor, a integridade pode ser corroída por escolhas que parecem inocentes à primeira vista, mas que lentamente desvia o caminho do propósito original. Por fim, a narrativa da queda de Salomão nos convida a questionar e examinar nossas próprias vidas e lideranças. Como garantimos que as bênçãos e responsabilidades que recebemos não nos afastem do nosso chamado espiritual? Sempre um ponto de reflexão, a história de Salomão nos mostra que a sabedoria sem humildade e devoção constante pode se tornar um fardo incapacitante.
Em seu legado, vemos um exemplo potente de como a sabedoria pode ser distorcida pelo orgulho e pela conveniência, com consequências que resistem ao tempo e que ressoam através dos tempos bíblicos até nossos dias modernos. A história de Salomão é um relato fascinante do auge da sabedoria e glória a uma queda marcada pela desobediência e idolatria. Nas narrativas bíblicas, especialmente em 1 Reis 11, aprendemos que Salomão, apesar de sua sabedoria divina, permitiu que o amor por suas muitas esposas estrangeiras o desviasse dos caminhos de Deus. Essas mulheres, com suas crenças e deuses, introduziram práticas de idolatria em Israel, levando Salomão a construir altares para os deuses delas, como Astarote e Moloque. Tal atitude representou uma ofensa grave ao Senhor, que havia especificamente instruído a evitarem alianças que poderiam corromper a pureza da fé israelita. A introdução de cultos a deuses estrangeiros em Israel não foi apenas uma questão de infidelidade espiritual. Foi um fenômeno que impactou profundamente o tecido social e religioso da nação. Esses falsos deuses eram frequentemente associados a rituais e práticas que incluíam sacrifícios humanos e orgias rituais, práticas que eram completamente antitéticas à moral e aos ensinamentos que Moisés transmitiu aos israelitas. A influência desses cultos pagãos contaminou os costumes tradicionais, gerando um sincretismo perigoso que enfraqueceu a fidelidade do povo ao Deus de seus antepassados. O que é talvez ainda mais impressionante é como a liderança de Salomão refletia diretamente nas ações do povo. Como rei, ele não apenas permitiu, mas de certa forma legitimou a presença e a veneração desses deuses estrangeiros. O rei, que deveria ser o guardião dos mandamentos de Deus, se tornou o facilitador de uma prática que levaria o povo a se desviar do caminho da retidão. Essa transição da fidelidade à apostasia explicitava a fragilidade da natureza humana e como líderes influenciam inexoravelmente o destino espiritual e moral de uma nação. Com Salomão, vemos como a sedução do poder e do amor pelos prazeres terrenos pode fazer até mesmo os mais sábios perderem de vista o propósito mais elevado. A idolatria que ele introduziu não foi um fenômeno isolado, mas uma advertência persistente para futuras gerações. As consequências de abraçarem ídolos são sentidas através das páginas da história de Israel, servindo como lembrete constante da importância de se manterem firmes na fé e resistirem às tentações que os afastam de Deus. A história de Salomão nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas, considerando os ídolos modernos que podem nos desviar. Essa era uma era onde a luta entre a fidelidade a Deus e a sedução dos falsos deuses atingia seu auge. Ao contemplarmos a queda de Salomão, somos levados a refletir sobre como ainda hoje, em meio a nossas realidades diárias, podemos nos manter conectados ao que é verdadeiramente importante. Salomão, um arquétipo da fragilidade humana diante das promessas sedutoras do mundo, nos incita a examinar nossas próprias vidas e questionar: quais são os altares que inconscientemente podemos ter erguido em nossos corações? Na época do rei Salomão, os profetas desempenhavam um papel fundamental em alertar a liderança de Israel sobre os desvios das ordens divinas. De acordo com o relato das Escrituras, vemos como esses homens eram considerados porta-vozes de Deus, com a responsabilidade de trazer mensagens diretas de admoestação e esperança ao povo e aos seus líderes. Os textos sagrados de 2 Crônicas destacam a importância desses homens que se colocavam diante de reis e multidões para transmitir verdades espirituais que muitas vezes iam contra interesses pessoais e políticos, mas que eram vitais para a preservação da aliança com o Senhor.
Os profetas agiam como conselheiros espirituais, frequentemente não bem-vindos, pois suas palavras muitas vezes desafiavam o status quo. Mesmo com a sabedoria e o discernimento de Salomão, a riqueza e o poder pelo qual seu reino era conhecido começaram a desviar o coração do rei do caminho dos mandamentos divinos. Neste contexto, a função dos profetas foi essencial, uma vez que eles serviram como uma bússola moral, tentando trazer o rei e a nação de volta à justiça. Contudo, como frequentemente acontece na história humana, suas advertências não eram sempre acatadas ou apreciadas. O papel dos profetas ia além de apenas denunciar o erro. Eles também ofereciam vislumbres de esperança e renovação, mantendo viva a visão de que, com arrependimento e mudança de atitude, a paz e a prosperidade poderiam ser restauradas em Israel. Por meio das suas mensagens, Deus mostrava tanto sua paciência quanto seu compromisso com o pacto feito com o povo judaico. Essa missão, árdua e muitas vezes ingrata, exigia dos profetas uma coragem notável, visto que desagradar reis e líderes não era tarefa simples, ao mesmo tempo que era imprescindível para a manutenção de um caminho espiritual correto. Mesmo diante do descaso e rejeição que muitas vezes enfrentavam, os profetas nunca recuaram de sua missão. Sabiam que a complacência espiritual traria consequências desastrosas para a nação, e por isso perseveravam em sua tarefa. Na persistência de suas advertências e na firmeza de seu chamado ao arrependimento, os profetas desempenhavam um papel vital na tentativa de corrigir a trajetória de um povo que estava se afastando dos princípios que deveriam uni-los a Deus. Eles eram vozes solitárias em um cenário que se inclinava cada vez mais para a idolatria e injustiça. O alerta dos profetas, apesar de muitas vezes ignorado, ainda serve como um lembrete poderoso do que significa ser fiel em tempos de tentação e escuridão. Refletir sobre suas palavras pode nos fazer questionar quais vozes estamos escolhendo ouvir em nossos próprios contextos modernos. A jornada dos profetas em buscar justiça e retidão não é apenas uma história bíblica, mas um convite contínuo à vigilância espiritual e à ousadia de ser, também hoje, uma voz que clama pela verdade e pela integridade no meio das adversidades e distrações do mundo. Após a morte de Salomão, uma era de incertezas e instabilidades emergiu, levando à divisão do reino de Israel. Como descrito detalhadamente em 2 Crônicas, capítulo 10, o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono e enfrentou desafios críticos logo de início. O jovem rei, em vez de adotar a sabedoria e o discernimento de seu pai, decidiu seguir conselhos mais duros, rejeitando a abordagem conciliadora requisitada por seu povo. Essa escolha precipitou um ponto de ruptura que mudaria para sempre o curso da história da nação israelita. A divisão não foi apenas um evento político, mas também um reflexo das tensões sociais e culturais acumuladas durante os longos anos de reinado de Salomão. As tribos do norte, já insatisfeitas com as pesadas cargas tributárias e o trabalho compulsório que caracterizaram os últimos anos de Salomão, viram em Roboão um governante que não estava disposto a aliviar seus fardos. Em um movimento destacado de independência e protesto, 10 das 12 tribos decidiram se separar e coroaram Jeroboão como seu rei, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel. O Reino do Sul, por sua vez, permaneceu sob a liderança de Roboão, com Jerusalém continuando como centro espiritual e administrativo. Este novo cenário, contudo, não apenas dividiu o território, mas também fragmentou a identidade do povo hebreu. O senso de unidade, que fora tão cuidadosamente trabalhado desde os tempos de Davi, foi substituído por rivalidades regionais e disputas pelo poder. Essa divisão inaugurou uma nova era caracterizada por conflitos internos que enfraqueceriam gravemente ambos os reinos ao longo das décadas.
Além das disputas políticas, a divisão trouxe implicações religiosas profundas. Enquanto Jerusalém mantinha o templo e o culto ao Deus de Israel, o reino do norte, sob Jeroboão, rapidamente mergulhou em práticas religiosas heterodoxas, culminando na construção de altares rivais em Betel e Dan. Esta fragmentação espiritual serviu para aumentar ainda mais a brecha entre os dois reinos, alimentando uma espiral de desacordos que não tardaria em escalar para o conflito militar. A narrativa da divisão do reino em dois, além de um aviso poderoso da fragilidade da liderança sem discernimento, é um convite à reflexão sobre as consequências de decisões impensadas e a importância de se honrar as raízes culturais e espirituais. Este episódio serve como uma lembrança eterna da complexidade das relações humanas e dos efeitos duradouros de políticas divisivas. A interpretação desses eventos, portanto, nos instiga a questionar como podemos aplicar essa sabedoria nas nossas próprias vidas e na liderança moderna. Salomão, embora inicialmente fosse um rei sábio e dedicado ao Deus de Israel, acabou se deixando seduzir pelas práticas idolátricas, como retratado em 1 Reis 11:1-9. A idolatria trouxe não apenas consequências espirituais pessoais para o rei, mas também impactou profundamente a sociedade israelita. A devoção a divindades estrangeiras corrompeu a fé monoteísta do povo, criando uma divisão conflituosa entre aqueles que desejavam permanecer fiéis a Javé e os que foram seduzidos pelos rituais pagãos. Essa ruptura na unidade espiritual refletiu-se em fissuras sociais, onde a antiga coesão deu lugar a um ambiente de desconfiança e desentendimento. Com a ascensão da idolatria, a justiça e a equidade, pilares fundamentais na administração de Salomão, começaram a se obscurecer. As pessoas se tornaram mais propensas a atitudes egoístas, buscando seus próprios interesses em detrimento do bem comum. O governo, que antes era visto como um exemplo de sabedoria e prosperidade, começou a desgastar sua credibilidade. A administração pública se tornou um reflexo da instabilidade espiritual, onde os líderes não tinham mais a integridade como bússola, levando à corrupção e ao abuso de poder. O impacto espiritual da idolatria excedeu em muito o mero afastamento de rituais divinos e chegou ao cerne da moralidade do povo. Ao adorar deuses que promoviam valores diferentes dos ensinados por Javé, a noção de pecado e justiça divina foi distorcida. Esse sincretismo religioso levou a uma confusão ética, onde muitos passaram a ver como aceitável aquilo que anteriormente era condenado. As práticas religiosas tradicionais foram diluídas ou abandonadas, resultando em uma sociedade que buscava satisfação imediata, esquecendo-se das consequências a longo prazo. No âmbito social, a idolatria criou divisões entre diferentes classes e regiões de Israel. As alianças matrimoniais com outras nações, que Salomão nutria com uma intenção política, de início, abriram as portas para a infiltração de práticas culturais estrangeiras que não eram compatíveis com a tradição israelita. As famílias passaram a se fragmentar em relação às suas lealdades espirituais, gerando um ambiente de caos e confusão. Este enfraquecimento social ecoou na fragmentação política que se seguiria, culminando na divisão do reino após a morte de Salomão. A decadência iniciada pela idolatria sob o governo de Salomão serve como um lembrete da vital importância da fidelidade espiritual e da unidade social. As consequências de se afastar dos princípios divinos reverberaram não apenas em sua própria vida, mas colocaram a nação em um caminho de decadência que traria dor e sofrimento por gerações.
A narrativa bíblica alerta para os perigos de se comprometer com valores que não sejam centrados na verdade divina, refletindo séculos de ensinamentos na busca por uma sociedade justa e moralmente íntegra. Sob a liderança de Salomão, Israel experimentou um dos seus períodos mais prósperos e deslumbrantes, com um reino que se estendia amplamente e a construção do grandioso templo em Jerusalém. No entanto, como revelado em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 31, apesar de toda a sua sabedoria, Salomão permitiu que a corrupção penetrasse em seu coração. Influenciado por múltiplas esposas estrangeiras, ele se desviou do caminho de Deus, construindo altares para deidades pagãs e permitindo que práticas idolátricas se instalassem no coração de seu reino. Essa mistura de cultura e crenças diluídas corroeu a moralidade e a singularidade da fé israelita, estabelecendo um prelúdio para a desagregação que estava por vir. Os anos finais de Salomão foram marcados por uma complacência que se apoderou da liderança, gerando um ambiente onde a indulgência superou a justiça. A riqueza acumulada pelo rei trouxe consigo uma dependência de opulência e luxo que obscureceu os valores fundamentais do pacto com Deus. Em vez de servir como farol de luz e exemplo de justiça, os atos de Salomão deram espaço para a dúvida e a corrupção florescerem entre seu povo e seus líderes. A falta de uma liderança moral sólida abria caminho para uma queda que seria rapidamente articulada após sua morte. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas a transição foi tudo menos pacífica. O povo, já sufocado pelos anos de impostos e trabalho forçado, clamava por alívio e justiça. No entanto, Roboão, aconselhado por jovens pouco sábios, optou por governar com mão pesada, exacerbando ainda mais a divisão entre as tribos de Israel. A insensibilidade às necessidades do povo demonstrou uma liderança que não só não havia aprendido com os erros de Salomão, mas estava destinada a piorá-los. Isso resultou na catastrófica divisão do reino, sendo um testemunho das consequências de uma liderança fundada sobre areia movediça, onde o poder era mais valorizado que a compaixão. A corrupção não afetou apenas o trono, mas se infiltrou em toda a estrutura política e social de Israel. Os líderes, muitos deles levitas e sacerdotes, começaram a abraçar práticas corruptas e a propagar o desvio dos antigos caminhos, incapazes de se destacarem como guias virtuosos. A identidade da nação estava em jogo à medida que leis e decretos vindos dos reis eram cada vez mais contrários à lei mosaica. A deterioração nos níveis mais altos do governo espelhava a decadência espiritual e moral que havia começado nos próprios corações dos reis, ilustrando como a falha na liderança poderia se transformar em fraqueza nacional. Este ciclo de corrupção e declínio na liderança não era apenas a história de um rei ou de um momento na história, era uma reflexão do estado espiritual da nação. Os israelitas, que outrora se levantaram como uma poderosa nação sob Deus, viram sua glória desvanecer-se rapidamente quando se afastaram de sua verdadeira fonte de força. A mensagem que emerge é clara: sem uma liderança justa e uma população comprometida com valores sagrados, mesmo os mais fortes podem cair. Esta é uma lição persistente que ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de manter a integridade em cada nível de poder e influência. No coração das crônicas está a narrativa da ascensão e queda dos reis de Israel, e poucos exemplos são tão marcantes como o de Salomão. A Segunda Crônicas revela a desobediência de Salomão, cujo reinado começou sob a promessa de sabedoria divina e prosperidade, mas que sob a sombra da idolatria e desvio dos caminhos de Deus, culminou no declínio espiritual de uma nação.
As Escrituras nos contam que Salomão se afastou das instruções divinas, principalmente ao casar-se com inúmeras mulheres de nações estrangeiras que introduziram cultos pagãos e desviaram seu coração do único Deus. Segundo Crônicas 11. Esses atos não apenas refletiram sua desobediência pessoal, mas também prepararam o terreno para uma série de consequências devastadoras. A desobediência de Salomão serve como uma poderosa advertência sobre o perigo das pequenas concessões. Inicialmente, seu desejo de agradar alianças políticas e expandir sua influência parecia inofensivo. No entanto, ao permitir práticas que contradiziam as leis que seu pai, o rei Davi, tanto prezava, Salomão abriu a porta para uma cadeia de eventos que resultaria na divisão e enfraquecimento de todo Israel. Este drama real nos leva a refletir sobre como até mesmo os governantes mais sábios podem tropeçar ao negligenciar as advertências divinas em favor de desejos terrenos. Com o passar do tempo, o impacto de suas decisões tornou-se evidente. O obstinado afastamento de Salomão dos caminhos de Deus levou a uma espiral descendente que não afetou somente ele ou seu reino imediato, mas inflamou o pavio da ruína que seus sucessores teriam que enfrentar. A história nos instiga a pensar sobre o legado que deixamos. Será que nossas escolhas estão construindo ou corroendo aquilo que verdadeiramente valorizamos? Na narrativa bíblica, as escolhas de Salomão foram tão catastróficas que tornaram a restauração e paz em seu reino uma tarefa hercúlea para seus herdeiros. Apesar da grandiosidade do seu início, o legado de Salomão foi manchado por suas escolhas infiéis. A mensagem que ecoa através dos séculos nos lembra que as promessas de Deus são condicionadas à fidelidade. O rei, que outrora buscou a sabedoria acima de todas as coisas, falhou em proteger a nação de influências que minaram suas origens espirituais. Isso nos alerta que talento e dons concedidos, quando não alinhados com a obediência meticulosa e comprometida, podem se tornar ineficazes. O foco de Salomão na fortaleza física e riqueza palaciana, em detrimento da saúde espiritual do seu povo, estabeleceu um protesto silencioso nos corações de seus súditos. A narrativa da desobediência em 2 Crônicas oferece não apenas exemplos históricos, mas um espelho para a autocrítica frente aos desafios morais e espirituais contemporâneos. Somos convidados a refletir sobre a força das nossas convicções diante das tentações modernas. É um chamado à introspecção. Como estamos garantindo que nossa fidelidade e devoção não sejam marqueteadas por glória passageira e superficialidades que nos afastem do que realmente importa? Assim como o desenrolar dos eventos no reino de Salomão, nossas decisões diárias moldam nossas vidas e nossa posteridade em direções que, por vezes, apenas percebemos em retrospectiva. A trajetória de Salomão é uma montanha-russa de sabedoria e infâmia, destacando-se na narrativa bíblica como um dos reis mais complexos. Em comparação a outros reis, como Davi, seu pai, ou Acabe, Salomão é único em suas conquistas e fracassos. Salomão começou seu reinado com um pedido singular a Deus: sabedoria para governar seu povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 9 e 10. O rei Salomão é amplamente lembrado por esta sabedoria inigualável, demonstrada em julgamentos justos e pela construção do majestoso templo em Jerusalém. Porém, ao longo do tempo, Salomão se distanciou deste princípio divino, cedendo a influências externas que comprometeram seu reino. Davi, por sua vez, é muitas vezes lembrado como o rei segundo o coração de Deus, um guerreiro e poeta que, apesar de suas falhas, sempre buscava se reconciliar com o Criador. Suas batalhas eram frequentemente travadas contra forças externas, enquanto Salomão enfrentou desafios mais internos, suas alianças matrimoniais.
Enquanto Davi consolidava o reino por meio da força e adoração, Salomão procurou expandir seu poder através de casamentos com princesas estrangeiras, o que levou a um sincretismo religioso que abalou os alicerces espirituais de Israel. Esta busca incessante por alianças diplomáticas transformou um trono de sabedoria num fardo moral pesado. Já Acabe, um dos reis incrivelmente emblemáticos das narrativas bíblicas, apresenta um contraste ainda mais drástico com Salomão. Associado muitas vezes à idolatria desenfreada e influenciado pela sua esposa Jezabel, Acabe simboliza um tipo diferente de declínio moral. O que Salomão e Acabe compartilham é a infeliz inclinação de desviar-se das leis divinas por influências externas e desejos pessoais. Contudo, enquanto Acabe parecia mergulhar de bom grado na idolatria, Salomão iniciou essa jornada a partir de um ponto de sabedoria divina e favor. O triste fim do reino unificado sob Salomão não veio pelas mãos de inimigos diretos, mas por sua própria concessão aos cultos estrangeiros, semelhante, mas distinto do desvio de Acabe. Adicionalmente, podemos comparar Salomão com reis como Josias, que em muitos aspectos foi um reformador espiritual. Josias, que governou muito tempo após Salomão, é lembrado por sua dedicação em restaurar a pureza do culto ao Senhor, removendo ídolos e reconstruindo o templo. Esta devoção o contrapõe diretamente a Salomão, que mesmo após ter construído uma obra-prima em honra a Deus, deixou-se enredar por cultos que desviavam o coração de Israel. Salomão representa um exemplo de um rei cujo coração, inicialmente voltado para Deus, transgrediu pelas suas escolhas pessoais, em contraste com a tentativa de Josias de restaurar um coração coletivo para o Senhor. Por fim, a comparação com outros reis bíblicos revela como Salomão, no auge de sua glória, possuía todos os meios para glorificar a Deus acima de tudo, e ainda assim optou por um caminho que comprometeu não só sua própria posição, mas também o legado espiritual de Israel. A narrativa de Salomão é um lembrete poderoso de como o poder e a sabedoria, quando não centralizados na obediência a Deus, podem facilmente se tornar veículos de destruição. Assim, na queda de Salomão, podemos encontrar um convite reflexivo para considerarmos onde colocamos nossas alianças e quais influências permitimos que definam nossas vidas. A queda de Salomão, conforme narrada em 2 Crônicas, é um evento carregado de ensinamentos não só para os reis de sua época, como também para todos os líderes futuros. Ao longo de sua vida, Salomão foi abençoado com sabedoria incomparável, riqueza e poder. No entanto, sua falta de controle sobre os próprios desejos acabou por corrompê-lo, levando-o a adorar outros deuses ao ser influenciado por suas inúmeras esposas estrangeiras. 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 22 a 28. Esta narrativa oferece uma poderosa advertência. Mesmo o mais sábio dos homens pode tropeçar quando se afasta do caminho traçado por Deus. A vitalidade dessa advertência reside em sua simplicidade, a de que a verdadeira liderança depende de um coração íntegro diante do Senhor. Salomão, inicialmente, reinou com equidade ao implementar as leis divinas, mas permitiu que o orgulho e as influências externas distorcessem seus valores. Para qualquer soberano, esse é um lembrete essencial de que o poder absoluto vem acompanhado da responsabilidade de permanecer fiel aos princípios divinos. Essa fidelidade é o alicerce que sustenta um governo justo e próspero. Nos capítulos posteriores de 2 Crônicas, vemos os diversos reis que sucederam Salomão se depararem com o mesmo dilema: seguir o preceito divino ou sucumbir às tentações do poder. A história salienta que a prosperidade de Israel estava diretamente ligada à devoção ao Deus de seus antepassados. Reis que se desviaram e se tornaram idólatras enfrentaram consequências adversas,
enquanto aqueles que retornaram às práticas centradas na fé e justiça, como o rei Ezequias, foram abençoados com restaurações significativas no reino. A importância dessas lições não diminui com o tempo. Pelo contrário, tornam-se ainda mais relevantes à medida que se pensa no papel da liderança moral em nosso mundo moderno. O livro de 2 Crônicas não só documenta eventos históricos, mas também atua como um espelho para o mundo contemporâneo, permitindo que refletamos sobre nossas próprias lideranças e decisões. Qualquer líder, seja em um trono medieval ou em uma cadeira moderna, deve considerar a meditação sobre estas passagens como vital para um legado duradouro e virtuoso. Dessa maneira, 2 Crônicas se apresenta não apenas como uma coletânea de histórias antigas, mas como um compêndio de sabedoria prática para a governança e vida pessoal. A mensagem ecoa através dos tempos como um lembrete intemporal da fragilidade humana diante das tentações do poder, mas também do potencial de redenção e renovação quando o caminho de Deus é retomado. Essa narrativa contínua de advertência e esperança continua a inspirar aqueles que se dispõem a escutar e aprender. Ao refletirmos sobre a queda de Salomão e o alerta final presente em 2 Crônicas, vemos como as lições dessa passagem transcendem seus contextos originais para oferecer insights valiosos ao mundo moderno. Nas Escrituras Sagradas, Salomão é inicialmente retratado como um rei extremamente sábio, abençoado por Deus com o dom da sabedoria e um reino próspero. Contudo, ao permitir que suas alianças políticas se transformassem em um sincretismo religioso, ele se afastou dos preceitos divinos. Para nós, que vivemos em uma era de constante informação e influências externas, esse episódio serve como um convite à vigilância espiritual. É um lembrete sobre a importância de selecionar com cuidado as influências que permitimos em nossa vida. Além disso, a história de Salomão nos chama a refletir sobre o conceito de prosperidade e como ela é muitas vezes mal compreendida no mundo contemporâneo. Na sociedade atual, a prosperidade é frequentemente medida em termos financeiros e materiais, mas a narrativa de Salomão nos recorda que verdadeira prosperidade inclui a sabedoria e o discernimento que vem da conexão espiritual com Deus. Quando concentramos nossas vidas unicamente em aquisições materiais, corremos o risco de sermos consumidos pelas mesmas tentações que levaram à queda do rei. Assim, a história nos convoca a redefinir nossas prioridades, buscando aquilo que é eterno em vez de efêmero. Outro ponto crucial que a queda de Salomão nos ensina é sobre a responsabilidade que vem com o poder e a liderança. Vivemos em um mundo onde líderes, sejam eles políticos, empresariais ou até mesmo espirituais, têm uma influência imensa sobre aqueles que os seguem. A narrativa bíblica nos mostra que Salomão, apesar de sua sabedoria inicial, falhou em liderar pelo exemplo ao permitir-se corromper. Para os líderes de hoje, isso se traduz em um chamado ao autoexame e à integridade pessoal. Quais são os valores que estamos comunicando, não apenas com palavras, mas com ações diárias? A desconexão de Salomão de seus valores fundamentais nos lembra também da importância de uma vida espiritual centrada. Na rotina acelerada e nos desafios diários do presente, é fácil nos deixarmos levar pelas exigências imediatas, negligenciando a prática e a reflexão espiritual que nos sustentam. A queda de Salomão apela a todos nós para estabelecermos um tempo intencional para cultivar nossa espiritualidade. Isso pode significar dedicar alguns minutos diários para meditação, oração ou estudo das Escrituras, criando um espaço onde podemos nutrir nosso relacionamento com o divino. Por fim, a história de Salomão é um apelo à ação para aqueles que buscam uma vida rica em significado e propósito. Tal qual Salomão experimentou a fragilidade do coração humano diante das tentações mundanas,
nós também devemos buscar formas de fortalecer nossos valores e firmar nossas convicções. Nesse sentido, o alerta final de 2 Crônicas não é apenas um relato histórico, mas um manual vivo e relevante que orienta nosso caminho em direção a uma vida de sabedoria, gracejada por escolhas que honram nossa fé e promovem o bem comunitário. Com isso em mente, somos incentivados a explorar continuamente como os grandes temas e desafios de tempos antigos continuam a ressoar em nossas vidas hoje. A história do reino dividido, pós-reinado de Salomão, é uma das narrativas mais poderosas sobre as consequências da desobediência e do afastamento de Deus. Após a morte de Salomão, seu reino glorioso rachou em dois: Judá ao sul e Israel ao norte. Este evento teve não apenas implicações políticas, mas também espirituais. O livro de 2 Crônicas nos alerta sobre o que acontece quando lideranças se afastam dos princípios divinos. A falta de uma liderança centrada em Deus e a cobiça desenfreada de poder resultaram em um período de grandíssima crise espiritual, refletida na idolatria e nas constantes guerras entre os dois reinos. Judá e Israel, agora liderados separadamente por Roboão e Jeroboão, exemplificam como as divisões e os conflitos internos podem enfraquecer não apenas a estrutura de um governo, mas também a fé de um povo. Essa fragmentação serviu como um aviso do que acontece quando a unidade, baseada na fé e nos mandamentos de Deus, é rompida. Os profetas, uma voz constante de chamado ao arrependimento, muitas vezes se ergueram para lembrar os reis da necessidade urgente de retornar a um caminho de justiça e verdade. Contudo, a resistência a essas chamadas só aproximou mais seus destinos do desastre profetizado. A realidade vivida pelos dois reinos refletiu a fragilidade das alianças terrenas quando não ancoradas na aliança com Deus. Isso nos conduz a uma reflexão essencial. A confiança cega nos recursos humanos e nas estratégias políticas não substitui a fidelidade aos princípios divinos. Quando líderes optam por ignorar essas diretrizes, as consequências rapidamente se refletem em todos os níveis da sociedade. A idolatria e a traição transformaram-se em práticas comuns, subvertendo o pacto que havia sido estabelecido com o povo escolhido para ser uma luz às nações. Enquanto a rivalidade entre os dois reinos exacerbava, a jornada de solidão espiritual de Israel e Judá começou a se agravar ainda mais. Figuras proféticas como Elias e Eliseu foram enviadas para trazer sinais e maravilhas que serviriam como prova viva da presença e do poder desassustadores de Deus sobre as forças das trevas que permeavam a sociedade. No entanto, o coração endurecido de muitos líderes retardou o retorno à paz e à estabilidade. Isso silencia qualquer dúvida sobre a força redentora do arrependimento e da restauração, quando buscamos a aliança genuína com o Criador. Sobre a triste lição dessa narrativa, pode-se tirar muito proveito para a atualidade. Hoje, ao contemplarmos os limites da liderança, seja ela política, empresarial ou comunitária, a história dos dois reinos apresenta-se como um memorando atemporal. Ela nos provoca a questionar como podemos aprender a não cometer os mesmos erros. Somos lembrados de que a união sob a luz de uma orientação justa e divinamente inspirada é sempre um caminho mais seguro do que a divisão alimentada pela sede de poder ou pela negligência espiritual. A era dos reinos divididos continua a ecoar pela história, instando gerações a ouvirem seus alertas silenciosos, porém potentes. Salomão, conhecido por sua sabedoria e prosperidade, proporcionou a Israel um período de grande paz e riqueza. Contudo, 2 Crônicas destaca um fato crucial. Sua queda ocorreu devido à sua infidelidade a Deus.
Apesar de ter começado seu reinado construindo o grandioso templo em Jerusalém, o coração de Salomão desviou-se ao se casar com múltiplas mulheres estrangeiras. Essas uniões não apenas mudaram suas lealdades espirituais, mas introduziram práticas de culto que não estavam alinhadas com os preceitos divinos. Na narrativa bíblica, encontramos como essa infidelidade levou o rei a construir altares para deuses estrangeiros, o que se tornou uma ofensa grave aos olhos do Senhor. A fidelidade a Deus, portanto, revela-se como um pilar indispensável na liderança e, mais do que isso, na vida de todos os que desejam seguir seus caminhos. Salomão, apesar de sua sabedoria imensa e discernimento divino, fracassou ao permitir que questões pessoais e alianças políticas se sobrepusessem ao seu dever espiritual. Isto serve como um lembrete poderoso da fragilidade humana e do perigo de se desviar dos valores fundamentais que sustentam uma relação com o divino. Sem fidelidade, mesmo as mais brilhantes realizações podem rapidamente ser obscurecidas pela escuridão do desvio. É interessante observar que a queda de Salomão ilustra um princípio que transcende tempos. Quando a fidelidade aos valores fundamentais é ignorada, consequências negativas inevitavelmente seguem. Seja no contexto de liderança, em compromissos familiares ou na vida pessoal, a falta de integridade pode lentamente desgastar as melhores intenções e esforços. Toda ação tem reação, e o fogo da infidelidade acendeu uma chama de divisão no reino de Israel, um tempo que anteriormente era de harmonia e unidade sob seu governo. O legado de Salomão como rei é, assim, uma narrativa extremamente rica para refletirmos sobre nossa própria fidelidade. Como os acontecimentos em sua vida, as decisões que tomamos diariamente também têm efeitos duradouros que podem transformar o curso de um destino individualmente ou coletivamente. Precisamos olhar para as suas falhas como advertências, compreendendo que cada desvio de fé tem o potencial de originar consequências que moldam gerações futuras. Essa reflexão nos convoca a uma introspecção, provocando perguntas como: estamos vivendo de acordo com os princípios que professamos? E, por fim, o que torna a história de Salomão ainda mais impactante é o chamado que ela faz para um retorno à essência, ao coração de nossa fé. Reconhecer nossas fraquezas é um primeiro passo essencial na jornada de fortalecimento de nossa fidelidade. Nesse contexto, a busca por um relacionamento genuíno com Deus destaca-se como uma força vital que mantém não apenas a nossa conexão espiritual, mas molda diretamente a direção de nossas vidas. Essa é uma lembrança que ecoa fortemente nas palavras de 2 Crônicas, uma mensagem atemporal que nos desafia a priorizar nossa devoção e compromisso em meio a um mundo cada vez mais complexo e desafiador. A figura de Salomão ocupa um lugar cativante e crucial na narrativa bíblica, apresentando-se como um personagem complexo que navega entre glórias e quedas. Ao analisarmos a trajetória de Salomão dentro deste vasto contexto, notamos seu papel como o filho de Davi, escolhido para construir o templo do Senhor, conforme descrito em 1 Crônicas, capítulo 28. Este templo não era apenas uma obra arquitetônica de grandiosidade única, mas simbolizava um ponto máximo na relação entre Deus e o povo de Israel. Salomão, com sua sabedoria incomparável, um presente divino relatado em 1 Reis capítulo 3, alcançou uma prosperidade e um prestígio internacional que Israel jamais tivera. Esse período de paz e opulência destacou-se por acordos políticos e trocas culturais que expandiram a influência israelita. No entanto, a prosperidade que Salomão experimentou não foi suficiente para evitar sua queda. A história bíblica narra que, no auge de seu reinado, Salomão começou a desviar-se dos mandamentos divinos que outrora observara com tanto fervor.
Ele se deixou influenciar por suas esposas estrangeiras, cujos cultos idólatras trouxeram práticas de adoração que não eram do agrado de Deus, conforme detalhado em 1 Reis, capítulo 11. Em sua busca por alianças políticas, Salomão construiu templos para deuses estrangeiros, um ato que não apenas dividia sua lealdade, mas também semeava sementes de divisão em seu próprio reino. Essa dualidade em Salomão, entre a sabedoria celestial e a fraqueza terrena, reflete um dilema humano persistente, o de encontrar equilíbrio entre poder e piedade. A narrativa nos lembra que, não importa quanto um reino floresça, a infidelidade aos princípios espirituais pode conduzir à decadência. As apostas de Salomão no poder político e militar acabaram por minar a base espiritual da nação, instigando a ira divina que se manifestou na divisão do reino após a sua morte. Esta divisão entre Judá e Israel, profetizada por Aías e ocorrida no reinado do filho de Salomão, Roboão, criou uma ferida nacional que demoraria séculos para cicatrizar. No grandioso relato da Bíblia, Salomão é também um aviso atemporal das armadilhas do sucesso desgovernado e das alianças compromissadas. Mesmo um reinado de sucesso, marcado pela sabedoria e citações que transcendem gerações, não pôde resistir à erosão causada pela infidelidade para com o Deus de Israel. Sua história se torna assim um espelho para aqueles no poder, refletindo a necessidade constante de renovação pessoal e fidelidade a princípios superiores em meio a avanços materiais e culturais. Salomão, em sua complexidade inerente, oferece uma narrativa elucidativa que nos impele a considerar tanto as glórias quanto as advertências intrínsecas à sua vida. Seu legado perdura, desafiando-nos a refletir. Até que ponto o sucesso material pode ser sustentado sem uma base espiritual sólida? Ao mergulharmos nesse cenário bíblico, somos convidados a avaliar o impacto das decisões que moldam não apenas destinos individuais, mas o curso de uma história coletiva. Neste vídeo, exploramos a queda de Salomão e como seu desvio levou à ascensão de tempos sombrios, conforme narrado em 2 Crônicas. A lição crucial que devemos absorver é a importância da fidelidade e das decisões que tomamos, refletindo sobre as consequências das ações de Salomão em nossa própria vida. Convido vocês a ponderarem sobre as implicações desse relato bíblico em suas vidas atuais. Se este conteúdo te inspirou ou trouxe novas perspectivas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais insights sobre as Escrituras. Deixe um like se gostou e compartilhe suas opiniões ou perguntas nos comentários. Adoraríamos saber o que vocês pensam ou quais temas desejam explorar futuramente. Até o próximo estudo, continuem firmes na busca por conhecimento e entendimento da palavra.